Vamos embora para o último conteúdo de cinemática aqui da nossa plataforma, tá? Não é a última aula, é o último conteúdo, que é movimento circular uniforme. Na aula passada a gente falou um pouquinho sobre o que são movimentos periódicos e aquilo vai se aplicar completamente na aula de hoje de movimento circular uniforme, tá bom? Então bora lá. João, esse cara é importante para a prova do Enem? É importante pra caramba, galera, porque movimento circular tem tudo no nosso dia a dia. Se você olhar ao seu redor, você encontra vários tipos de movimento circular que tem aplicação para a prova do Enem utilizar. Desde os ponteiros de um relógio até o movimento de rotação na Terra, até os elétrons girando ao redor do núcleo atômico no modelo de Bohr lá que você aprende na escola e aprendeu aqui também com Berg. Então, olha, em todos esses exemplos, a gente tem algumas aplicações de movimento circular e isso faz com que o Enem olhe com bons olhos para esse carinha e querer colocar na prova, tá? Como todo movimento, a gente quer descrever posição, velocidade e aceleração. Eu quero te chamar a atenção para uma parada. No movimento circular, saber o cálculo da velocidade é o mais importante de tudo, tá? O da posição é pouco importante e a aceleração é mais teoria. Tu tem que entender a parte teórica lá da aceleração. Mas velocidade é o carro-chefe, tá? Olha para a tela e vamos com calma. A grande coisa do movimento circular que você tem que se atentar é o seguinte, tá? Imagina que um carrinho saiu dessa posição aqui, vou chamar aqui de posição inicial, e ele veio até aqui, ó, a posição final. Durante esse processo, ele teve um deslocamento, que eu vou chamar esse deslocamento de delta S. Só que, galera, a grande diferença do movimento circular é essa, que eu tenho grandezas lineares ou escalares, é a mesma coisa, e eu tenho grandezas angulares. Ao mesmo tempo que eu me desloquei um certo ΔS, 200 km, 100 metros, eu andei também, olha, um certo ângulo, que a gente vai chamar aqui, ó, de delta θ, tá bom? ΔS é o deslocamento linear, é a distância que a gente mede em quilômetros, em metros e assim por diante. Delta θ é o deslocamento angular. Quanto que eu girei? E galera, aqui não é para ser em graus, aqui é para ser em radianos. João, meu Deus, radiano, que unidade é essa de ângulo? Calma que aqui na plataforma tem toda uma trilha só de matemática com o Iago, que com certeza lá em geometria ele falou sobre essas medidas de ângulo, tá? Então depois dá uma olhadinha para lembrar como é que eu meço os ângulos aí em radianos. Mas te dando uma dica, tu pode fazer uma regra de 3, tá? 180 graus vale π radianos. O ângulo que tu quiser, que eu vou chamar de alfa, vale x. Tu pode fazer uma regra de 3 e converter. Vamos lá. Posição. O que é que eu preciso saber? Eu preciso saber que o deslocamento linear é igual ao deslocamento de ângulo vezes o raio. Só isso. Por enquanto, só isso. E isso não é o mais importante. Vamos para o que é importante de fato. Como que eu calculo as velocidades no movimento circular uniforme? Vem comigo, tá? Como eu disse, eu tenho velocidade linear e eu vou ter velocidade angular, galera. Tem esses dois tipos, tá? A velocidade linear a gente representa com a letrinha V. E como a gente já sabe lá da primeira aula, movimento uniforme, velocidade é ΔS dividido por ΔT. Por quê? Porque eu tenho um movimento circular uniforme. Isso quer dizer que o carinha está girando, mas o módulo da velocidade é constante. Então, se ele está a 200 metros por segundo, ele sempre gira a 200 metros por segundo, tá? Mas eu quero adaptar isso, João. ΔS e ΔT, a questão não vai dar. A questão dá o raio, a questão dá o período, a questão dá a frequência. Como é que eu calculo a velocidade com essas grandezas? Bora com calma, tá? Eu estou numa trajetória que é um círculo. Se eu der uma volta inteira no círculo, o ΔS, que é o deslocamento, vai ser o comprimento daquela circunferência. E lá na geometria a gente aprende, olha, que o comprimento da circunferência é 2π vezes o raio. Então, ó, quem vai ser o meu ΔS? 2π vezes o raio, 2πr, dividido pelo tempo. Mas calma,
Se eu dei uma volta, o tempo para dar uma volta é o que a gente chamou de período. E aqui a gente representa período com T maiúsculo. Então, ó, velocidade linear, 2πr dividido pelo período. Mas não, se ao invés de período tiver frequência. Período e frequência são grandezas inversas. Então, tanto faz tu dividir pelo período ou tu multiplicar pela frequência. 2πr vezes a frequência. Tu pode tanto dividir pelo período ou multiplicar pela frequência. É assim que tu vai calcular a tua velocidade linear. E a velocidade angular? Como é que eu calculo esse cara? A gente vai representar a velocidade angular com a letrinha ômega, tá bom? E ela também vai ser deslocamento dividido pelo tempo. Também vai ser do mesmo jeito. Deslocamento dividido pelo tempo. Deslocamento, olha, angular, Δθ, dividido pelo tempo, ΔT. Vou fazer as mesmas adaptações, galera. Uma volta completa em radianos equivale a 2π radianos. E o tempo é o que a gente chama de período. Tanto faz colocar o período embaixo ou a frequência em cima. Então, ó, percebe que o cálculo da velocidade linear e angular são muito parecidos. Um é 2πr vezes a frequência, o outro é 2π vezes a frequência. João, eu notei que na velocidade linear a única diferença é que multiplica pelo raio. Isso tem alguma aplicação de importante que pode ter na minha prova? E tem sim. Sabe quando eu vou te explicar? Na próxima aula. Sabe o que esses lugares têm em comum? Jovens como Gabriela, que através da educação estão vendo suas vidas serem transformadas e aproveitando um mundo de oportunidades. Em 2021, a Prefeitura do Recife criou o Embarque Digital, um programa que tem a parceria com o Porto Digital e garante bolsas de estudo 100% gratuitas em cursos superiores de tecnologia, para alunos que foram da rede pública de ensino. E ainda oferece passe livre também. O programa Embarque Digital, 50% das vagas são destinadas para mulheres e pretos. É uma chance que a gente tem de estar equilibrando, né, a nossa sociedade hoje. 50% dos alunos da primeira turma do Embarque já está trabalhando em empresas do setor. Ganha o ecossistema de tecnologia do Recife, ganha a sociedade e, claro, ganha a Gabriela, que aqui ou aqui vai garantindo seu lugar no futuro.